Hatshepsut viveu no Egito por volta do século XV a.C., em um dos períodos mais estáveis e espiritualmente intensos do Reino Novo. Os registros sugerem que ela alcançou a maturidade política entre os 25 e os 30 anos de idade, embora sua preparação para o poder tenha começado muito antes, dentro dos templos de Amon, nas salas de instrução dos escribas e nos rituais que conectavam a corte ao mundo divino. Filha de Tutemés. Primeiro, ela cresceu observando de perto a máquina administrativa que mantinha o Egito em funcionamento, e desde cedo parece ter entendido algo essencial. O poder não se exerce apenas pela força. Ele se exerce pela narrativa, pela presença e pela capacidade de criar ordem onde o mundo vê apenas incerteza. Quando assumiu a regência após a morte de Tutemés II, seu papel deveria ser temporário, apenas uma ponte, até que o jovem Tutemés III alcançasse idade suficiente para governar sozinho. Mas Hatshepsut tomou uma decisão que alterou o destino do país. Ela não se apresentou mais como regente, apresentou-se como faraó. E não como faraó simbólico, mas como soberana plena, adotando títulos masculinos, coroas tradicionais e iconografias que posicionavam sua imagem dentro da continuidade sagrada do trono. Essa escolha não foi disfarce nem imposição, foi estratégia. No Egito, o faraó não era pessoa, era eixo do cosmos. E Hatshepsut compreendeu que, se a estabilidade dependia de uma figura central forte, ela ocuparia essa posição sem hesitação. Seu governo transformou o Egito pela via menos esperada. Enquanto outros faraós construíam glória através das armas, Hatshepsut escolheu a prosperidade como linguagem política, restaurou rotas comerciais, ampliou relações diplomáticas e patrocinou expedições que levaram o nome do Egito para territórios distantes. A jornada para a terra de Punt, registrada com detalhe em seu templo mortuário, é exemplo disso. Não era missão militar, era missão de abundância. Árvore de mirra, ouro, resinas raras, animais exóticos. Cada item trazido de Punt reforçava a ideia de que o reinado de Hatshepsut era protegido pela ordem divina. O templo de Deir el-Bahari, talvez sua obra mais famosa, traduz essa visão. Construído em terraços que parecem brotar da própria montanha, ele cria a sensação de que a pedra respira. Não impõe, convida. Suas rampas se alinham com a luz da manhã, de um modo que faz o templo parecer avançar em direção ao sol. É arquitetura ritual. Arquitetura que usa silêncio como linguagem. Ali, Hatshepsut inscreveu narrativas que reforçavam sua legitimidade, incluindo versões que a descreviam como filha espiritual de Amon. Isso não era apenas teologia, era estratégia estatal. A monarquia egípcia dependia do sagrado. Ao fortalecer sua origem divina, ela fortalecia a estabilidade do trono. O que torna Hatshepsut especialmente intrigante é a maneira como ela equilibrava razão administrativa e sensibilidade espiritual. Seu reinado é marcado por obras de infraestrutura, organização de armazenamento, ampliação de templos e desenvolvimento econômico. Mas é também marcado pela delicadeza simbólica de quem compreendia que o Estado egípcio funcionava em dois planos. Um visível, feito de impostos, rotas de transporte e decisões políticas, e outro invisível, sustentado por crenças, rituais e pela constante necessidade de harmonizar o mundo humano com o mundo divino. Hatshepsut transitava naturalmente entre esses planos. Era governante e sacerdotisa. Era administradora e mediadora simbólica. Pouco, porém, se sabe sobre seus sentimentos, seus conflitos pessoais ou suas hesitações. A história a registra como força, não como indivíduo. Talvez porque sua construção política dependesse desse distanciamento. Talvez porque parte de sua identidade tenha sido intencionalmente apagada após sua morte. O que permanece, no entanto, é a sensação de que Hatshepsut foi um ponto de ruptura silencioso. Uma governante que não precisou de guerra para transformar a paisagem do Egito. Uma presença que não elevou a voz para ser ouvida e que, apesar dos séculos e das obstruções posteriores, ainda se impõe com clareza entre os grandes soberanos do mundo antigo. Hatshepsut governou o Egito por volta do século XV a.C. e seu reinado segue sendo um dos capítulos mais complexos da história política antiga. A prosperidade que ela consolidou não surgiu apenas de sua habilidade administrativa, mas de um entendimento profundo
sobre como o Estado egípcio respirava. Hatshepsut investiu em infraestrutura, ampliou templos, reorganizou rotas de comércio e fortaleceu a economia com uma estabilidade rara. Enquanto muitos soberanos eram lembrados pela violência das campanhas militares, ela foi lembrada pelo vigor silencioso que fazia a riqueza circular, como se o próprio Nilo fluísse também por dentro da administração estatal. Sua força estava no equilíbrio, no modo como gerenciava interesses internos, sem romper a frágil sintonia entre sacerdotes, oficiais e o jovem Tutemés III que crescia à sombra do trono. A relação entre Hatshepsut e Tutemés III permanece uma das maiores zonas nebulosas do Reino Novo. Não existe registro de conflito aberto durante o reinado dela. Tutemés foi educado dentro das estruturas reais, recebeu treinamento militar, instrução sacerdotal e ocupou posições formais enquanto Hatshepsut governava. Nada indica hostilidade explícita. No entanto, após a morte dela, algo mudou. As inscrições que carregavam seu nome foram apagadas em vários templos. Estátuas foram quebradas. Imagens foram arrancadas das paredes. Não se tratava apenas de destruição física. Era uma tentativa de retirar Hatshepsut da narrativa oficial. O Egito Antigo costumava punir traidores desse modo. Mas Hatshepsut não havia traído nada. Ela havia sustentado o país. Há teorias que sugerem que o apagamento não foi motivado por ódio pessoal, mas por necessidade de reparar uma irregularidade simbólica. Durante séculos, o Egito acreditou que o faraó deveria ser homem. A presença de uma mulher como soberana plena talvez tenha sido vista posteriormente como risco para a ordem ritual. Remover seu nome garantiria a continuidade da linhagem masculina. Outras teorias afirmam que Tutemés III, ao consolidar seu próprio poder, precisava reforçar uma linha sucessória clara e eliminar qualquer memória que pudesse fragilizar sua autoridade. Seja qual for a explicação, o resultado é o mesmo. Hatshepsut foi empurrada para o silêncio. Esse silêncio, porém, não foi completo. Sua obra física permaneceu. O templo de Deir el-Bahari não pôde ser apagado. Suas colunas, rampas e terraços continuaram sendo testemunho visível de um reinado que não dependia de guerra para ser forte, que os arqueólogos que trabalharam no templo durante os últimos 2 séculos encontraram inscrições suficientes para reconstruir parte da história que havia sido escondida. A própria existência do templo funciona como resistência. Cada bloco desafia a narrativa que tentaram impor. O monumento afirma que Hatshepsut viveu, governou e transformou o Egito com inteligência rara. A morte dela é cercada de incertezas. Não há consenso sobre a causa. Não há consenso sobre a data exata. Não há registro cerimonial que confirme todos os detalhes. E essa ausência alimenta ainda mais o caráter misterioso de sua figura. É como se a vida inteira de Hatshepsut tivesse sido dividida entre presença e sombra. Governou como presença absoluta, foi lembrada como sombra, e agora retorna como uma das mentes mais sofisticadas do Reino Novo. No século XIX d.C., quando arqueólogos europeus começaram a reexaminar o Templo de Deir el-Bahari, os fragmentos que restaram de suas inscrições despertaram surpresa. Não era possível ignorar a grandiosidade da obra, nem a clareza da narrativa que falava de um reinado estável, próspero e cuidadosamente planejado. A cada descoberta, Hatshepsut recuperava parte da voz que haviam tentado retirar dela. E hoje, a história a reconhece como uma das maiores governantes de sua época, independentemente do apagamento posterior. O impacto do reinado de Hatshepsut se manifesta na maneira como o Egito continuou funcionando após sua morte. Muitas das rotas comerciais que ela fortaleceu permaneceram ativas. O templo de Amon continuou crescendo, com recursos acumulados durante seu governo. A estrutura administrativa que ela reforçou serviu de base para reinados posteriores. Hatshepsut não deixou um legado ruidoso, deixou um legado funcional. Um legado que manteve o país respirando de modo consistente, mesmo quando a política tentava ocultar sua memória. O que permanece hoje é uma figura construída entre pedra e silêncio. Uma faraó que entendeu como poucos o valor da estabilidade, o peso da narrativa e a força que emerge quando alguém decide governar sem depender de violência. Hatshepsut atravessou o tempo porque representou uma forma rara de poder. Um poder que não precisa ser proclamado,
apenas percebido. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever em nosso canal